Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, toda a minha trajetória profissional, né, que me fez chegar até aqui. Então, eu sempre pratiquei esporte desde criança, tive uma infância muito boa, outras épocas, né, que a gente se divertia na rua, brincava, corria, jogava futebol na rua, esconde-esconde, polícia e ladrão. Só que eu era uma criança bem agitada e sempre gostei de desafios, né? Então eu era criança que queria subir no galho mais alto da árvore, é, que gostava de aprontar bastante, só que com isso eu me lesionei bastante durante a vida, né? Me trouxe alguns traumas ortopédicos, então já quebrei a perna, já quebrei o braço, quebrei dedo da mão, quebrei dedo do pé. Daí, quando eu tinha de 10 para 11 anos, eu lembro que eu ganhei uma tabela de basquete do meu padrinho e eu jogava basquete sozinho em casa. E um dia eu estava brincando no clube, que eu era sócio, e o treinador do clube viu que eu arremessava bem e me chamou para entrar no time de basquete. E ele começou minha primeira jornada ali praticando um esporte regular, né, levando um pouquinho mais a sério. Não que eu era muito bom no basquete, só que lá pelos meus 14 para 15 anos, eu comecei a ter um incômodo muito grande com o meu joelho. E naquela época, isso era em 2000 mais ou menos, era mais difícil ter acesso a um médico, a um exame de imagem igual a gente tem hoje, né? E até que chegou o ponto de um dia meu joelho travar. E daí eu fui encaminhado ao hospital. O médico solicitou alguns exames, teve que dar uma anestesia no meu joelho para conseguir voltar ao movimento, que o meu joelho estava bloqueado. E ali foi minha primeira cirurgia, né? Tive uma lesão no menisco e também em 2000 a melhor opção era fazer cirurgia para remoção, né, daquele pedaço do menisco. E foi meu primeiro contato com fisioterapia. Eu precisei fazer uma reabilitação pós-operatória. Logo depois eu voltei a praticar esporte, né? Também tive o benefício da idade aí de ser bem jovem, tinha 15 anos na época dessa cirurgia aí. E continuei praticando esporte acabei abandonando o basquete, fui jogar tênis. Daí quando eu tinha lá para os meus 16 anos que eu comecei a jogar futebol, né? Ao contrário da maioria dos meninos da minha idade que jogava futebol desde criancinha. E beleza, né? Fui jogando, tal, até que chegou quando eu tava com 18 anos, tava fazendo cursinho pré-vestibular, um dia brincando de futebol, eu tive uma lesão mais séria, né? Eu pisei num buraco que tinha no campo, tive um entorse bem grave e acabei tendo uma fratura na fíbula. E ali foi o meu maior contato com a fisioterapia como paciente, né? Foram 5 meses de reabilitação, indo na fisioterapia todo dia. Eu fiquei um mês imobilizado com gesso depois da cirurgia. Foi um período bem difícil, né? Acabei engordando muito, eu era um moleque ainda bem magrinho, né? Nesse período de 5 meses eu ganhei cerca de 12 quilos, mas eu não tinha muita estrutura física, engordei bastante. Me sentia um pouco frustrado, porque eu tinha acabado de tirar a carta de motorista e não podia dirigir. Comecei a engordar, né? Senti mal mesmo do ponto de vista estético. Fiquei com um papo grande até, eu lembro, vejo foto minha, né? E esses quilos aí demoraram até alguns anos para voltarem a se transformar, na verdade, no corpo, porque o peso nunca mais regredi tanto, né? Mas eu transformei isso em massa muscular hoje. E depois, em 2006, isso foi em 2004 dessa lesão, em 2006 eu entrei na faculdade de fisioterapia, né? Me formei aqui em Piracicaba, que eu sou daqui, pela Unimep, e sempre tive desejo de trabalhar com esporte. Tanto que eu terminei a faculdade em 2009 e em fevereiro de 2010 eu estava fazendo minha pós-graduação de fisioterapia esportiva. Ali já comecei a trabalhar,
Tive a oportunidade de trabalhar numa clínica que a gente usava da musculação terapêutica, principalmente no tratamento de um público de terceira idade. Me trouxe muito a experiência através dos pacientes que eu atendia. E ali eu comecei a enxergar um caminho que eu via, né, com aquelas pessoas que eu atendia, né, que eram pessoas de 70, 75, 80, tinha paciente de 90 anos que estavam ali praticando atividade física, e ali eu comecei a enxergar algumas coisas, né? O que dava certo e o que não dava para praticar ao longo da vida. É isso que eu falo, aprendo muito com os meus pacientes, né? E alguns deles já erraram pra gente no caminho, a gente não precisa repetir os mesmos erros. E alguns deles acertaram nas estratégias, né? E é válido a gente aprender com aquilo também. E continuei praticando meus esportes até que, né, voltei a jogar futebol depois dessa lesão aí da fíbula e tal, no gol. E jogava futebol com os meus amigos toda semana, 2, 3 vezes por semana, disputava campeonato num clube aos finais de semana. E um dia começou a aparecer uma dor muito forte, parecia ser uma hernia de disco, que tinha uma irradiação para a perna, e com o passar do tempo essa dor se intensificou e tinha um trajeto maior aí ao longo da minha perna direita. Foi então meu primeiro contato com a osteopatia, né? Foi quando eu conheci o Gustavo Bortolazzo, que foi meu professor na pós-osteopatia. Eu lembro que eu fui fazer uma sessão com ele, né? Ele pediu todo o meu histórico, o que já tinha acontecido e tal. E em uma sessão, que ele mexeu ali, aquela dor sumiu para nunca mais voltar. E eu saí da clínica dele na época, eu falei, eu quero aprender a fazer isso. E eu sabia que ele estava montando um curso aí de osteopatia, uma escola. E ele falou, em fevereiro abre, isso aí era mais ou menos outubro, novembro de 2011. Ele falou, em fevereiro vai abrir uma turma, de 2012 abre uma turma. Eu já me matriculei porque eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar com a minha mão, com as técnicas que eu aprender e tratar as dores das pessoas com a maior eficácia possível. E em 2012 eu comecei a fazer pós-osteopatia. E um dos princípios, né, da osteopatia que a gente aprende, a base mesmo, que o corpo tem uma capacidade de autocura. E isso me despertou uma coisa interna, assim, que a gente nunca foi orientado sobre isso durante a faculdade, né? Outros cursos que eu já tinha feito, dessa capacidade inata do nosso corpo, né? Porque a gente sempre acreditou muito que tinha que fazer tratamento, tomar remédio, isso, aquilo, e ignorava essa capacidade de autocura do corpo. Isso me despertou a estudar cada mais técnicas, mais coisas que pudessem elevar essa capacidade do corpo de autocura. Comecei a estudar alguma coisa sobre nutrição, sobre parte mental, sobre parte emocional, desde 2012 para 2013. E dentro de tudo isso, dessa jornada toda, né, em 2014 eu acabei o curso da osteopatia. Nessa época eu morava em São Paulo, trabalhava pra caramba, atendia muita gente, tinha oportunidade de colocar a mão na massa, colocar em prática tudo aquilo que aprendia nos finais de semana na aula. E também foi um grande laboratório para ver como funcionava. E a gente fala, São Paulo existe de tudo, né? A gente via ali as diferenças até emocionais, mentais das pessoas, e isso acarretava no resultado do tratamento. Logo depois comecei a estudar a parte de desenvolvimento humano e pessoal. Fiz um curso de coaching na época, mas foi mais um self-coaching, né? Para aprender sobre mim. E isso começou a me levar para outros caminhos também. Em 2015 eu retornei para Piracicaba, já indo atrás desse conhecimento maior aí sobre parte emocional e mental. Em 2017 fui estudar medicina bioenergética, né, que abriu bastante meu leque de terapia, tanto da parte emocional quanto a parte cognitiva, mental. E saber entender como isso afeta o nosso físico. E chegou 2020, veio a pandemia,
e eu comecei a fazer muito estudo sobre a saúde integrativa, onde entrou muito essa parte nutricional também para complementar. E isso tudo, desde essa jornada de 2006, né? Hoje eu posso entregar um trabalho diferenciado, podendo identificar dentro da pessoa que me procura aí para tratar alguma dor, alguma lesão, alguma questão, tanto o benefício físico das técnicas, o benefício mental, orientar uma parte nutricional, né? Eu falo sempre que eu não sou nutricionista, mas a gente orienta. Ainda por praticar muito esporte, né? Nunca parei. Posso orientar atividade física por já ter feito diversas modalidades, entender qual que vai se encaixar melhor com o paciente. E também tive uma mudança muito grande, né? De parte pessoal de saúde. Até tem amigos antigos que, né? Tem um amigo que ele fala, se quem me conheceu há 10 anos atrás e vê hoje, fala que não é a mesma pessoa, não só fisicamente, quanto da parte emocional também, né? Antes era uma pessoa muito explosiva, muito intensa, ainda continua intenso, mas hoje sei controlar melhor esses gatilhos que me tiravam do eixo. Me libertei de muitas coisas ruins da saúde, adquiri hábitos muito bons, e é isso que é o intuito hoje de, através de todo esse conhecimento que eu adquiri, dessa sabedoria, né? Porque a sabedoria só vem com a prática, poder passar isso para você que está buscando uma melhor qualidade de vida.